Olá, turma. Espero que estejam bem. Professor Lucas na fala. Vamos a mais uma aula de educação física. Bom, pessoal, na última aula vocês pesquisaram sobre anorexia e hoje eu vou estar trazendo uma explicação bem resumida e o mais clara possível para complementar a pesquisa que vocês fizeram na última aula. Após essa explicação sobre a anorexia, eu vou estar explicando qual a tarefa de hoje, que vai ser mais uma vez uma pesquisa, só que dessa vez relacionada à bulimia. Então, vamos ver o que vocês fizeram na semana anterior. Vocês pesquisaram o que é anorexia, quais são os sintomas, quais são as causas e quais são as consequências da anorexia. Então, vamos estar vendo agora. Eu peço a atenção de vocês, assistam o vídeo do início ao fim, para que vocês depois façam a tarefa de hoje. Isso é muito importante. Anorexia nervosa, o que é? É uma doença complexa. Antes de tudo, é importante a gente destacar isso. Por que que é uma doença complexa? Porque existem fatores psicológicos, filosóficos e sociais por trás dessa doença. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a anorexia nervosa, ela faz com que o indivíduo mude o seu comportamento, faz com que o indivíduo mude a sua forma de pensar. Essa pessoa ela começa a não se situar em relação à própria imagem corporal. Ela começa a ter atitudes incorretas e ainda assim achar que está correta. Mas não são qualquer atitude, são atitudes que podem levar até a morte em determinados casos. E a gente vai estar vendo aqui, a anorexia nervosa é uma disfunção alimentar. Isso quer dizer que a alimentação ela está fora de ordem, não é uma alimentação adequada. Uma disfunção alimentar que é uma dieta alimentar, porém, é uma dieta alimentar rígida e insuficiente. Essa dieta alimentar da pessoa que tem anorexia nervosa é uma dieta rígida e insuficiente. Isso quer dizer o quê? Que ela é agressiva, que é uma dieta exagerada e que acaba se tornando insuficiente para as demandas do nosso corpo. Nós, seres humanos, precisamos de energia para tudo, para as tarefas do nosso dia a dia, desde as mais simples às mais exigentes. E aí a gente precisa de energia. Essa energia vem dos alimentos. Então, o alimento é uma fonte de energia para nós. E a pessoa com anorexia nervosa, ela deixa de estar consumindo essa fonte de energia. Ela deixa de ter esses nutrientes para o seu corpo. E isso vai fazer falta, vai provocar o baixo peso corporal, né, que é a extrema magreza. Quanto mais o tempo vai passando, mais vai perdendo peso. E, junto a isso, vai tendo mais fraqueza e vai tendo mais prejuízos para a saúde. Então, a pessoa que sofre de anorexia nervosa, ela sofre de um problema grave e deve ser tratado o quanto antes. Então, a gente vai estar vendo agora os sintomas. Quais são os sintomas de uma pessoa que tem anorexia nervosa? O sintoma-chave da anorexia é a alteração da imagem corporal e o comportamento de recusa alimentar. Esses sintomas apresentam-se de diversas maneiras, tais como, então percebam que realmente um dos sintomas da anorexia nervosa é essa alteração da imagem corporal e o comportamento de não querer se alimentar, não quer, recusa. Sintomas: agir como se não tivesse fome, saltando algumas refeições ou comendo quantidades mínimas. Somente em fases adiantadas da doença, a pessoa deixa de comer por completo. Então, mesmo estando com fome, o indivíduo ele acaba fingindo para si mesmo que não está com fome. Ele acaba não saltando as alimentações, toma café, não almoça, janta, ou vice-versa, enfim. E ainda assim com quantidades mínimas. E aí chega um determinado momento que deixa de se alimentar por completo, que aí já é uma situação mais grave ainda. Outro sintoma, apresentar inúmeras desculpas para não comer ou assumir dietas inadequadas, né, que é a dieta que a gente já comentou. Mostrar muita preocupação com a alimentação dos outros, isso também é um dos sintomas da pessoa que tem anorexia nervosa. Pesar-se com frequência. Então, a pessoa está preocupada com a balança, está preocupado em não aumentar o peso, quer sempre estar diminuindo. Isso é um dos sintomas, né? A pessoa que exageradamente se preocupa em estar se pesando. E irritar-se quando familiares e amigos questionam a forma de se alimentar e exercitar-se excessivamente. Então, vejam a gravidade. A pessoa, ela não consome o alimento.
Esse alimento é o que dá energia para para as tarefas do dia a dia. Para a gente fazer exercício físico, é importante estar com energia que vem dos alimentos. E além de não ter essa energia através dos alimentos, a pessoa com anorexia nervosa muitas vezes acaba se exercitando excessivamente. Ou seja, vai estar gastando uma energia que não tem no corpo. Isso vai trazer prejuízos, vai acelerar ainda mais os prejuízos da falta de alimentação. E aí a gente vai ver algumas causas da anorexia nervosa. Diversos fatores estão envolvidos para que alguém desenvolva a doença. Quais são esses fatores? Eu vou destacar três. Fatores biológicos, que é o estresse e a noção corporal alterados. Fatores psicológicos, que é traumas de infância, separação, perdas, isso tudo pode, né, trazer um distúrbio, né, na questão mental desse indivíduo, que vai, né, consequentemente, poder estar sofrendo com essa anorexia nervosa. É uma das causas. E também os fatores socioculturais. Padrão de beleza imposto pela sociedade é um dos padrões socioculturais, um dos fatores socioculturais. Esse padrão de beleza que a sociedade impôs, né, tanto para as mulheres, tanto para os homens, faz com que quem não está se encaixando nesse padrão de beleza acabe se sentindo excluído da sociedade, acabe tendo depressão, ansiedade, enfim. E isso pode gerar também a anorexia nervosa, que é justamente essa preocupação pela magreza, querer ficar magra. Inclusive, vale destacar que o grupo de pessoas mais afetadas é justamente as mulheres adolescentes. É o grupo que mais sofre, né, que tem uma porcentagem maior de pessoas com anorexia nervosa. Isso não impede dos rapazes também ter. E aí, por fim, as consequências. Vejam na imagem, né, a questão da distorção da própria imagem corporal. A mulher, a gente está vendo que ela é magra, mas ela se vê acima do peso. E o problema não é ela ser magra, o problema é ela continuar magra e cada vez mais se tornar magra, até chegar a uma magreza extrema, e a falta de suporte para o corpo, a falta dessa alimentação. Pois é normal existirem pessoas acima do peso, abaixo do peso, no peso ideal, enfim. Mas a questão aqui não é o padrão de beleza, a questão é a saúde. A questão é que a pessoa extremamente magra vai se tornando cada vez mais magra devido à falta de alimentação, o excesso de exercício físico, e esse quadro de anorexia nervosa é grave. Quais são as consequências? A anorexia nervosa traz uma enorme quantidade de sofrimento e prejuízos à vida da pessoa afetada. A principal consequência da anorexia é a morte, que chega a 5% a cada década que a pessoa passa com a doença sem o devido tratamento. Então, realmente tem que ser tratado o quanto antes, pois pode levar à morte. A pessoa não tem energia e está gastando essa energia e acontece a fraqueza e ainda assim ela não consegue se situar e não quer se alimentar corretamente, infelizmente. Então, muita atenção com esse quadro de anorexia. Bom, e agora a tarefa de hoje. O que vocês vão estar fazendo? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre a bulimia, copiar na matéria de educação física, enviar foto no PV do professor Lucas, ou seja, enviar para mim no PV e não no grupo. Bulimia. O que vocês vão pesquisar sobre a bulimia? Praticamente a mesma pesquisa da semana passada, no entanto, muda o tema. Ao invés de anorexia, vão pesquisar sobre bulimia. O que é, quais são os sintomas, quais são as causas e quais são as consequências. Copia a matéria de educação física, tira a foto, envia para mim, que lá eu vou estar dando a devolutiva. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.